Olá, caro aluno focado, cara aluna focada. Nesta aula trataremos do direito constitucional. Selecionei algumas questões que tenho certeza que serão muito relevantes para a sua prova. A primeira questão diz o seguinte: a República Federativa do Brasil tem finalidades que devem ser perseguidas. Entre as alternativas abaixo, aquela que traz um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, conforme a Constituição Federal de 1988, é. Então vamos pegar aqui o marca-texto para que possamos entender o enunciado. Então, a República Federativa do Brasil tem finalidades que devem ser perseguidas. Entre as alternativas abaixo, aquela que traz um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é. Os objetivos estão previstos no artigo 3º da Constituição. Vamos ver qual das alternativas aqui traz um elemento que faz parte, que é um desses objetivos. Vamos ver, erradicar a pobreza é um dos objetivos? Os valores sociais do trabalho? A dignidade da pessoa humana? A soberania? A cidadania? Quais são os objetivos? Veja, erradicar a pobreza é um dos objetivos. Agora, os valores sociais do trabalho não é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, mas sim princípio fundamental, daqueles que estão previstos no artigo 1º da Constituição. Então, os princípios fundamentais da República Federativa do Brasil estão previstos no artigo 1º. E valores sociais do trabalho é um desses princípios. A dignidade da pessoa humana também. A soberania também. E a cidadania também. Ou seja, todos são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil, exceto a letra A. A letra A, erradicar a pobreza, é sim objetivo. Vamos ver então quais são todos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Como eu falei, eles estão previstos no artigo 3º da Constituição, que são os seguintes: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, sem preconceitos e quaisquer formas de discriminação. Todos esses são os objetivos da República Federativa do Brasil. São as finalidades, Então, veja, eu destaquei aqui algumas palavras. Por quê? Porque a banca costuma brincar com essas palavras. Então, o que pode aparecer em uma das alternativas na sua prova? Garantir o desenvolvimento regional é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. E aí você pode não prestar muita atenção na hora, pode estar nervoso, pode estar nervosa e marcar como correta. Mas veja que não é garantir o desenvolvimento regional, é garantir o desenvolvimento nacional. Então a banca pode brincar com essas palavras, substituir nacional por regional ou substituir regional por nacional. Pode dizer que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e nacionais. Então, muito cuidado, por isso é importante ler a letra da lei. Uma forma de você memorizar os objetivos da República Federativa do Brasil, em primeiro lugar, é atentar para o fato de que eles todos começam por verbos: construir, garantir, erradicar, reduzir, promover, são todos verbos. E você pode também memorizar o CONGA-R-PRO. CONGA-R-PRO. CON de construir, GA de garantir, ER de erradicar, RE de reduzir e PRO de promover. Dessa forma você memoriza os objetivos da República. Vamos para a questão 2 agora. A República Federativa do Brasil, conforme consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 4º, em relação às suas relações internacionais, deve reger-se por alguns princípios. Que princípios são esses? Assinale a alternativa que não apresenta um desses princípios. Bom, antes de vermos os princípios, vamos tentar resolver a questão. Eu já vou falar sobre todos os princípios previstos no artigo 4º da Constituição. Mas antes disso, vamos tentar ver com o que a gente sabe de memória, Então, queremos a alternativa que não apresenta um desses princípios. Letra A, independência nacional.
Letra B, autodeterminação dos povos. Letra C, construir uma sociedade livre, justa e solidária. D, solução pacífica dos conflitos. E E, igualdade entre os estados. Bom, acabamos de estudar o artigo 3º, acabamos de ver quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. Então sabemos que a letra C, construir uma sociedade livre, justa e solidária, não é um princípio por meio dos quais aliás, não é um princípio por meio do qual a República Federativa do Brasil rege nas suas relações internacionais. Então já podemos marcar aqui a letra C, né, como aqui não representa um desses princípios. Então, independência nacional, sim. Autodeterminação dos povos, sim. Solução pacífica dos conflitos, sim. E igualdade entre os estados. Vamos ver, então, todos eles? Bom, o artigo 4º da Constituição diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e igualdade entre os estados. Nossa, Roberto, é muita coisa. Como é que eu faço para memorizar isso? Pense na seguinte frase: conde preso não reina, coopera igual. Como assim? Com de concessão, D de defesa, pre de prevalência, zo de solução, não de não intervenção, re de repúdio, in de independência, a de autodeterminação, coopera de cooperação e igual de igualdade. Dessa forma, se você pensar na frase conde preso não reina, coopera igual, você vai se lembrar de todos os princípios por meio dos quais a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. Passemos então à questão 3. De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil, a defesa da paz, letra A, não é considerada norma cogente, eis que consta apenas do preâmbulo da Constituição. Veja, a defesa da paz não é considerada norma cogente, ou seja, não é obrigatória. Claro que ela é cogente, claro que é norma obrigatória, claro que ela deve ser seguida. E diz aqui que consta apenas do preâmbulo da Constituição. Não, a defesa da paz não consta do preâmbulo da Constituição, mas sim do artigo 4º que acabamos de ver. É um dos princípios por meio do qual a República Federativa do Brasil se rege nas suas relações internacionais. Então, a letra A está errada por isso. Letra B. Embora seja princípio implícito, sem previsão expressa na Constituição, é de observância obrigatória e deve servir de referência para a interpretação das normas que regem a administração pública. Bom, não é um princípio implícito, é um princípio explícito. Está explicitamente previsto no artigo 4º da Constituição. Aqui está dizendo sem previsão expressa na Constituição. Errado. Então, letra B não. Letra C, é princípio expresso que rege as relações internacionais da República Federativa do Brasil. Letra C. Letra C está correta. E a letra D é objetivo da República Federativa do Brasil. Não é objetivo, é princípio. Então, podemos passar para a questão 4 agora. Entre as pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado brasileiro, a República Federativa do Brasil é a única titular de legislação própria, autonomia, auto-organização, autogoverno, soberania. Bom, quais são as pessoas jurídicas de direito público que compõem o Estado brasileiro? Municípios, Estado, Distrito Federal, União. Esses são as pessoas jurídicas que compõem o Estado brasileiro. Todos reunidos formam a República Federativa do Brasil. Bom, essas pessoas jurídicas, municípios, estados, Distrito Federal e União, têm legislação própria? Tem. Todos eles têm legislação própria. Eles têm autonomia? Tem. Autonomia eles têm.
Eles têm auto-organização? Então, eles têm, por exemplo, eles podem se organizar como quiserem, distribuir seus órgãos como quiserem, delegar algumas funções. Sim, dentro do que está previsto na Constituição, eles têm sim essa capacidade de auto-organização. Autogoverno? Claro, eles podem eleger prefeitos, deputados, governadores, presidente. Sim, autogoverno eles também têm. Soberania? Soberania não. Soberania, a única que é titular de soberania é a República Federativa do Brasil. Município não tem soberania, Estado não tem soberania, Distrito Federal não tem soberania e União não tem soberania. Muito cuidado com isso. Eu trouxe um slide exatamente para para explicar melhor essa questão. Veja aqui, municípios, estados, Distrito Federal e União têm autonomia. Autonomia. Isso quer dizer que eles podem legislar, isso quer dizer que eles podem eleger seus representantes, isso quer dizer que eles têm autonomia financeira, orçamentária, tudo isso. Agora, o único que tem soberania é a República, a única que tem soberania é a República Federativa do Brasil. E quem é a República Federativa do Brasil? A união de todos eles, municípios, estados, Distrito Federal e União. Agora, qual é o cuidado que você, meu aluno, você, minha aluna, precisa tomar? Muitas vezes as pessoas confundem União com República Federativa do Brasil. Então a pessoa acha que a União é a República Federativa do Brasil. Não é. União é apenas mais um ente. É apenas mais um ente da federação, assim como os municípios, os estados e o Distrito Federal. O todo é que é a República Federativa do Brasil e só o todo tem soberania. A União não tem soberania. Tá? Então a União não é melhor que o Distrito Federal, não é melhor que os estados, não é melhor que os municípios. Não existe hierarquia entre eles. Um outro erro também que as pessoas costumam cometer é achar, por exemplo, que lei estadual é melhor do que lei municipal, que lei federal é melhor do que lei estadual, que é melhor do que lei municipal. Não é, isso não existe. Não existe. As competências de cada ente da federação estão na Constituição e cada um legisla sobre o que pode legislar. Um não pode interferir na competência do outro. Então, se o município legisla dentro do que ele pode legislar. E a União não vai interferir, o Estado não vai interferir. Dentro dos limites, municipais, e Estado e União não vão interferir. Então é importante que isso fique claro. Veja, é necessário que povo e território tenham um governo, que dentro do território seja o poder supremo, não se sujeitando a nenhum outro, e que permita que o Estado seja independente de outros na esfera internacional. E que poder é esse? Que poder supremo é esse? A soberania. A soberania, só quem detém a soberania é a República Federativa do Brasil. Mas quem representa a República Federativa do Brasil internacionalmente? A União. Aliás, representa não, presenta, A União, na verdade, a República Federativa do Brasil se faz presente por meio da União. Tá? Então, internacionalmente, a República Federativa do Brasil se faz presente por meio da União, mas eles não se confundem. Tá? Bom, falamos aqui em poder supremo, um poder que não se sujeita a nenhum outro. Mas será que esse poder supremo, ele encontra algum limite? Sim, ele encontra limite na ordem internacional, na coexistência entre estados soberanos. O que pode acontecer? Para que as nações possam conviver harmonicamente, pacificamente, em alguns momentos é necessário abrir mão de algumas vontades, de alguns desejos, para conquistar outras coisas. Então, negociações são feitas o tempo todo. E isso não é perder a soberania, porque quando você cede um pouquinho é para ganhar de outro lado. O que não pode acontecer é por exemplo, o presidente de um país. O presidente de um país ele não pode ceder e não ganhar nada em troca, porque ele comete crime de responsabilidade. Então, o chefe de governo, ele precisa levar em consideração tudo isso. Ele está cedendo por quê? O que ele pretende ganhar com isso? O que ele pretende ganhar para o seu povo?
Porque nesse aspecto, levando em consideração que se perde um pouquinho para se ganhar um pouquinho ali, tudo bem. Agora, se você só perde, se você só cede, aí realmente crime de responsabilidade, tá? Então, esse poder soberano, em alguns momentos ele cede e nem por isso deixa de ser soberania, até porque é por conta da soberania que ele decide ceder. Ele pode ceder porque ele é soberano, tá? Então, voltando à questão, vamos marcar aqui então letra E, soberania. Então, a República Federativa do Brasil é a única titular de soberania. Questão 5. Considerando-se a Constituição Federal, sobre os princípios fundamentais, assinalar a alternativa incorreta. Letra A. A República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. União dissolúvel? Olha o problema aqui, se você ler rapidinho, sem prestar muita atenção, você pode, opa, essa aqui está correta, e já passa direto. Nós queremos a incorreta. Então, a letra A já é a nossa alternativa incorreta, porque a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Já podemos marcar a letra A como a incorreta. Vamos ver as outras, né? Estão todas corretas, vamos ver. Letra B. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Ok. C. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Perfeito. D. A República Federativa do Brasil tem como objetivo fundamental promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Perfeito. E letra E, a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pela independência nacional. Perfeito. Temos aqui as referências. E aí, galera focada no concurso da UFRJ 2023. Vamos então continuar a correção das nossas questões. Questão 6 agora. Lucas, nas eleições de 2020, quando tinha 24 anos de idade, foi eleito vereador em certo município brasileiro. E nas eleições de 2024, almeja ser candidato a presidente da República. Nessa situação hipotética, de acordo com a Constituição Federal e com base apenas nas informações aqui fornecidas, com relação à sua candidatura ao cargo de presidente da República em 2024, Lucas... Bom, será que Lucas pode ou não pode ser presidente da República, candidato, né, à presidência da República em 2024? Bom, o que nós temos aqui no enunciado é a seguinte informação. Ele tinha 24 anos de idade em 2020. Bom, se ele tinha 24 anos de idade em 2020, em 2024 ele terá quantos anos? 28. 28 anos. Será que com 28 anos de idade ele pode ser candidato à presidência da República? Sabemos que não. Sabemos que, de acordo com o artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, veja, são condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 6º, a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Ou seja, ele precisaria ter no mínimo 35 anos. Em 2024, ele só terá 28 anos, então ele não pode ser candidato à presidência da República porque ele não atende a essa condição de elegibilidade. Continuando, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Então vamos às alternativas. Letra A. Poderá se candidatar, desde que renuncie ao mandato de vereador até 4 meses antes do pleito. Já vimos que essa não é a alternativa correta, né? Ele não tem a idade mínima necessária, né? Ele não atende a uma das condições de elegibilidade.
B. Poderá se candidatar, desde que renuncie ao mandato de vereador até 6 meses antes do pleito. Essa também não. Essa também sai. C. Não poderá se candidatar a outro cargo, pois não pode renunciar ao mandato de vereador, devendo cumpri-lo até o final. Também não é essa. Vamos para D. Não poderá se candidatar por não preencher condição de elegibilidade exigida para tanto. Exatamente, aqui estamos falando da idade. Ele não tem a idade mínima para ser candidato à presidência da República. Letra D, portanto, nosso gabarito. E letra E, poderá se candidatar independentemente renunciar ao mandato de vereador, pois preenche todas as condições de elegibilidade exigidas. Não. Então, letra E sai também, realmente gabarito letra D de dado. Vamos seguir. Questão 7 agora. Com relação aos direitos políticos, assinale a alternativa correta. A. São inelegíveis e inalistáveis os analfabetos e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. E aí, essa alternativa está correta ou está incorreta? Ela está incorreta, porque os analfabetos são inelegíveis, mas eles não são inalistáveis. O voto para eles é facultativo, portanto, se eles quiserem votar, eles podem votar. Eles não podem ser candidatos a nada. Ou seja, eles são inelegíveis, mas eles não são inalistáveis. O voto para eles é facultativo. O restante está correto. Durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Realmente. Isso é o que nos diz, veja, o artigo 14, parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são, inciso 1º, obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2º, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Então, veja, o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os analfabetos. Então, por isso, a letra A está errada. B. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 120 dias, contados de sua diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção e fraude. Será que o prazo é esse? O prazo é de 120 dias? Não, não é esse o prazo, por isso a letra B está errada. Vamos lá. Artigo 14, parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias. Não são 120 dias, são 15 dias, contados da diplomação, e instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, errada também a letra B. Riscar aqui a letra B, ó, essa aqui sai. Então, não é a A, não é a B. Letra C. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 1 ano após a sua publicação. Será que ela entra em vigor 1 ano após a sua publicação? Não, não é isso que diz o nosso... O nosso artigo 16. Veja, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Então, veja, ela entra em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, entrar em vigor, ela entra na data de sua publicação. Agora, ela não se aplica à eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Não confundir uma coisa com outra. Então, por isso, a letra C está incorreta. Vamos riscá-la também. Letra D agora. Entre as condições de elegibilidade impostas pelo texto constitucional estão a nacionalidade brasileira, beleza, e a idade mínima de 21 anos para os cargos de deputado estadual, ok, e governador de estado. Ah, não, governador de estado não. Governador de estado, 30 anos. Acabamos de ver isso, né? Vamos olhar novamente aqui. Veja, a idade mínima de, cadê? 30 anos, ó. 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal. Por isso, a letra D também errada. A letra E agora. A ação de impugnação de mandato
tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Exatamente essa é a correta e está de acordo com o artigo 14, parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Perfeito. Então, realmente, número 7, letra E, é o nosso gabarito. Questão 8 agora. Considerando-se o tema partidos políticos, conforme disciplinado pela Constituição da República, é correto afirmar que: letra A. É permitida a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Nossa, claro que não, né? Claro que não. Vamos riscar tudo aqui. Não é permitida essa utilização. Isso está disposto no artigo 17, parágrafo 4º, aqui, ó. Parágrafo 4º. É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar. Letra B. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Regional Eleitoral, no TRE. Será que é no TRE? Não. Sabemos que é no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Veja, é o que diz o parágrafo 2º do artigo 17. Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, TSE e não TRE. Então, letra B também errada, letra C. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Sim ou não? Sim, essa está correta, está de acordo com o parágrafo 7º. Os partidos políticos devem aplicar, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, de acordo com os interesses intrapartidários. Exatamente isso. Então, a letra C está correta, já é o nosso gabarito. Mas vamos ver a letra D. O montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de no mínimo 10%, proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Nossa, Roberta, quanta informação! Como é que eu vou saber se existe alguma coisa errada aqui? Bom, nós já encontramos a correta, né? Vamos ver. Essa letra D, veja, está disposta no artigo 17, parágrafo 8º. Veja, o montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e da parcela do fundo partidário destinada a campanhas eleitorais, bem como o tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão a ser distribuído pelos partidos às respectivas candidatas, deverão ser de, no mínimo, 30% e não 10%, como está na alternativa. 30%. Proporcional ao número de candidatas, e a distribuição deverá ser realizada conforme critérios definidos pelos respectivos órgãos de direção e pelas normas estatutárias, considerados a autonomia e o interesse partidário. Então, aqui, ó, letra D, ó, 10% errado, né? Então, ficamos realmente com a letra C de casa. Questão 9 agora. Vamos lá. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais mediante... E aí, como é que é esse procedimento? Como é que acontece esse procedimento? Para saber, precisamos ler o artigo 18 da Constituição. Artigo 18, parágrafo 3º, mais especificamente. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante
Aprovação da população diretamente interessada. Aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito, que é aquela consulta que ocorre antes, né? Referendo ocorre depois, é para ratificar. O plebiscito é uma consulta que acontece antes. Então, aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Não é lei ordinária, é lei complementar. Então, vamos ver qual é a alternativa que diz isso. Letra A, aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Já é a letra A. Letra B, aprovação da população diretamente interessada através de referendo. Errada. Não é referendo, é plebiscito. E do Congresso Nacional por lei complementar. O restante está correto. Letra C, aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei ordinária. Não, lei complementar. D, aprovação da população diretamente interessada e de decreto do Poder Executivo. Não, errada. Letra E, aprovação da população diretamente interessada através de referendo. Referendo não, é plebiscito. E do Congresso Nacional por lei ordinária. Errada. Corrigimos então a questão número 9. Antes de corrigirmos a 10, eu gostaria de lembrar a vocês que já estão abertas as inscrições para a nossa imersão. Veja que nessa imersão faremos uma mega revisão, aquela revisão de que você precisa antes da sua prova. Então, não perca seu tempo, entre no site do Focado no Edital e faça a sua inscrição. Serão 3 dias de muito conteúdo. Repito, será uma mega revisão, a revisão de que você precisa para chegar confiante na hora da sua prova. Entre no site do Focado no Edital para que você tenha todas as informações. Bom, vamos então para a questão 10. Questão 10. Nos termos do artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de imediata universalização do ensino médio gratuito. Imediata universalização, não é isso que diz o artigo 208. Veja, artigo 208, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 2º, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Então, não, errada a letra A. Letra B, cobrança de taxa módica. O que é uma taxa módica? É um valor baixinho, não é um valor muito alto, um valor baixo. Então, cobrança de taxa módica para todos que não tiveram acesso à educação básica na idade própria. Será que pode cobrar? Não, não pode cobrar. Veja. Educação básica, inciso 1º, educação básica obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive sua oferta gratuita, para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Então, errada a letra B também. Vamos riscá-la. C. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 18 anos de idade. 18 não. Acabamos de ler, né? 17. D. Educação infantil em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Exatamente isso. Veja. Inciso 4º. Educação infantil em creche pré-escola às crianças de até 5 anos de idade. Então, ó, letra D, nosso gabarito. É atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, obrigatoriamente na rede regular de ensino. Obrigatoriamente não, preferencialmente. É o que diz o inciso, deixa eu ver aqui, cadê? O inciso 3º, sim, o inciso 3º. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente. As bancas adoram trocar o preferencialmente por obrigatoriamente, por exclusivamente, tá? Então, cuidado com isso aqui. Preferencialmente na rede regular de ensino. Então, gabarito realmente letra D de dado. Corrigimos então as 10 que